Bem, boa tarde a todos. Esse evento eu já tinha sido convidado para ele uma vez, né? E fiquei pensando assim, qual era a proposta, porque eu não conhecia direito, né, a Fraternidade Cósmica. Conheço algumas pessoas aqui de outros lugares, mas esse tema para mim, eu considero muito importante, né, para qualquer pessoa. É um tema sobre o qual eu gosto de falar e tenho alguma vivência, né? A minha área de atuação profissional, eu trabalho no Ministério Público há 29 anos, né? E, portanto, lido com legislação humana, vamos dizer assim, que é limitadíssima, né? Assim como o nosso sistema de justiça, porque o sistema de justiça, a legislação e tudo aquilo que a gente concebe em termos de justiça são conceitos humanos, né? A gente nunca pode perder de vista isso. Agora, quando se fala em leis morais, né, em lei natural, bom, aí, vamos dizer assim, nós estamos falando naquilo que realmente interessa, né? Então, só que esse tema, e eu quero fazer algumas digressões aqui antes de entrar propriamente no assunto, né? Ele está misturado com as religiões, né? Então, eu sou de origem católica, né? Hoje eu estou espírita, mas amanhã eu posso estar outra coisa. Isso para mim não tem tanta relevância assim, né? Aliás, eu começo afirmando que ninguém está numa casa espírita apenas para ser espírita, né? Está lá para compreender uma lógica que é a lógica da vida, né? Porque a evolução do espírito é essa, né? É um processo de adaptação a uma lei pré-existente que não muda para ninguém, né? E que precisa ser cumprida. É claro que esse aprendizado ele vai ser feito a longo prazo, né? Então, para começar, a gente pode dizer assim, ó, se pudéssemos simplificar bastante, eu quero ser bem objetivo, né? Lá no Ministério Público eu trabalhei 17 anos dentro de presídios, né? Então a minha tarefa está todo dia nos presídios, fazendo fiscalizações, etc. Então eu consegui desenvolver uma linguagem compreensível e objetiva, né, para públicos bem diferentes, né? Porque eu precisava também conversar com aquele povo que estava lá dentro, né? Então, estava dizendo que, na verdade, o processo evolutivo daria para a gente reduzir, né, a apenas dois elementos. O primeiro, a lei, né? A lei eterna e imutável, que está, vamos dizer assim, as religiões tentam explicar o que é isso, né? Só que as religiões, repito, elas são, as teologias, né, elas são formas humanas de tentar explicar isso sobre o que nós vamos falar aqui, né? E as religiões têm as limitações humanas, sempre a gente tem que levar em conta isso, né? Dois elementos, então, eu dizia, a lei e a essência inteligente, né? As teologias em geral, elas têm prejudicado bastante a nossa compreensão sobre esse assunto, né? Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o Evangelho cristão, né? O Evangelho cristão, quem lê ali o Evangelho segundo o Espiritismo, vai encontrar no capítulo 1 uma afirmação atribuída a Jesus, né? Onde ele teria afirmado: eu não vim destruir a lei. Então ele começa anunciando para a gente que há uma lei, né? Que ninguém está solto aqui. As pessoas que estão no começo lá dessa compreensão, que estão tentando entender tudo isso, muitas dessas pessoas que andam aí pelo mundo acham que ainda estão com azar, né? Então eles estão passando por muitas dificuldades e vão lá e dizem: pô, eu tô com um azar que não passa nunca, 20, 30, 40 anos, o meu azar não termina, né?
Então Jesus vem e diz, veja, há uma lei, e eu não posso mudar essa lei. Isso é muito importante entender. Então lá, por exemplo, no livro dos Espíritos, para quem é espírita, né? Ou para quem compreende esse assunto melhor pelo canal da doutrina espírita, na questão 614 tem a pergunta, né? O que é a lei natural? E a resposta, né, da espiritualidade superior, a lei natural é a lei de Deus. E o homem é mais ou menos feliz na medida em que se aproxima ou se afasta dela. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. Não é sobre religião, espiritismo, catolicismo, religiões pentecostais. Isso é uma tentativa humana de explicar uma lógica. O que interessa é compreender a lógica, né? Se der para a gente compreender a lógica sem a necessidade das religiões, e veja, isso acontecerá nesse mundo aqui. Kardec diz que o futuro das religiões é o universalismo. Claro, porque a lógica é uma só. A grenalização, às vezes, das religiões nada mais significa do que forma de compreensão da lógica, que é uma só. Eu não vim destruir a lei, porque eu também tenho que me submeter a ela. Jesus, né, poderia ter completado. Eu não vim destruir. O que eu vim foi apresentar uma maneira de interpretar essa lei, porque agora já há como, né, a humanidade aqui da Terra entender que é o jeito de fazer. Só tem um jeito de fazer as coisas, né? E aí ele vem e coloca isso numa afirmação talvez a mais famosa atribuída a Jesus, que é a metodologia, né? Como é que eu tenho que fazer as coisas? Com amor. Sem amor não rola nada. Mas o homem tenta pela força, tenta pela dissimulação, ele tenta dar curva na lei, ele acha que se ele estiver sozinho e ninguém estiver vendo, as coisas que ele faz não vão ter consequências. Esses somos nós, né? Cada um num estágio de compreensão da mesma coisa. Mas eu quero fazer uma reclamação aqui, né? Eu reclamo sim das teologias e é importante que a gente compreenda as limitações que elas nos impõem, né? Tem um seminário nos Estados Unidos que foi fundado em 1985, Seminário sobre Jesus, né? O Seminário sobre Jesus nada mais é do que uma reunião de estudiosos sobre a Bíblia, sobre os textos evangélicos, que são pessoas de grande conhecimento na área e que tentam isolar o Jesus histórico do Jesus mitológico. Quem foi Jesus? Essa é a pergunta deles. E o que tem, me desculpem a expressão, né? O que tem de enxerto dentro do Evangelho? Tem enxerto no Evangelho? Claro que tem. Quem é que escreveu o Evangelho? Foi Jesus? Não. Jesus não escreveu uma letra, nada, né? Ele deixou a herança. Até 50 anos, mais ou menos, depois de Jesus passar por aqui, os homens transmitiam, né, a palavra ali, a mensagem do cristianismo, oralmente. É alguém que viu, que participou, que ouviu alguém que participou contar. Essa pessoa ia transmitindo, né, aquela ideia, aquela mensagem, aquela lógica, que era a lógica cristã, né? Depois é importante entender que na época nem 10% da população sabia ler e escrever, né? E quem sabia, sabia muito mal. E foram essas pessoas que escreveram o Evangelho. Aí é que está. Então Gilmar da vida lá pegava um pedaço de couro de cabra, né? Porque o papel era para rico, não era para qualquer um ter papel à mão. E lá ele registrava então essas histórias, essas parábolas, do jeito que ele viu, com a concepção que ele tinha. Então esse negócio de a Bíblia contém a palavra de Deus, devagar, contém a de Deus, mas também tem um monte de coisa humana ali dentro, né? Historicamente o homem tentou, né, quando Jesus, a vida pública de Jesus, 3 anos, meus amigos, e vejam
o legado, né? O que Jesus fez aqui? Ele veio explicar que existe uma lei a ser cumprida e que a evolução significa adaptação a esse código moral. Então vejam, eu mencionei aqui no início que o processo evolutivo tem só 2 elementos: o homem e a lei. E como é que o homem treina os valores da lei? Na vida, na casa dele, no trabalho dele, na rua, na cadeia, na casa espírita, na igreja, em qualquer lugar. O homem triangula as suas decisões com essa lei. Então veja, alguém vem e dá um chute na minha canela, para ser bem objetivo, né? Eu tenho 2 opções. Eu posso dizer, não foi nada, perdoar, ou eu posso emendar um pontapé na canela do meu próximo, né? Talvez seja por isso que o nome desse cara é próximo, porque na minha concepção, próximo é o que está ao alcance de uma agressão física, né? Quem é o mais próximo, né? Veja, são as 2 opções. A decisão que eu emito na condição de espírito, quando eu sou provocado pelos meus parceiros do processo evolutivo, que são a minha família, meu patrão, meu empregado, todas as pessoas com quem eu convivo e todos os fatos da vida, isso é o ilusório, é o agente provocador. Mas a gente põe toda a importância no agente provocador. Então, tem muita gente nesse mundo caminhando assim, ó. Olha o que me fizeram. Olha como eu fui desconsiderado. Olha que eu sou injustiçado. Olha como eu sou vítima. Olha, e pof! Acaba esse trecho da vida eterna e essa pessoa está no ponto 0. Ela não avançou nada. Porque ela olhou para o lugar errado. Cuidado com as ilusões da matéria. Ilusão da matéria não é apenas dinheiro, carro, apartamento, não sei. Não, isso é fácil da gente cuidar. O difícil é cuidar com os condicionamentos psíquicos, né? Então vejam como isso funciona assim, né? Por que será que eu quero ser o primeiro da turma? Por que será? O que eu quero? O que eu quero? Eu quero reconhecimento, eu quero amor. Se eu for o primeiro, vão me dar amor, né? Por que será que eu quero ser o melhor? Por que a gente às vezes age desse jeito? Porque a gente quer ser reconhecido no nosso valor. Só que quem tem que reconhecer o nosso valor somos nós, não o outro. Aí é que está. Mas de onde é que a gente tirou esse negócio? Né? A teologia expulsou Deus para fora do homem, infelizmente, né? Esse seminário de Jesus começou com alguns estudiosos e chegou a 200 pessoas. Eu estou falando em gente cascuda, entendida, né? No estudo dos diplomas originais que ainda existem do Evangelho. Sabe, na conclusão desse seminário, sabe quanto % do Evangelho cristão, das afirmações que estão ali, né, existe em relação a elas muita certeza de terem sido proferidas por Jesus? 18% do Evangelho. 18%. Mas esses 18% é o que realmente interessa para nós. Existe eu vou mencionar alguns livros aqui, né? Por exemplo, o José Lázaro Boberg, né? Tem o livro Evangelho que o significado alemão é fonte, né? Esse evangelho fonte seria o evangelho que deu origem aos evangelhos de Lucas e Mateus. Nós temos 4, né? As pessoas sabem, Marcos, Mateus, Lucas e João, nessa ordem. Os 3 primeiros são os considerados sinóticos, né? Porque eles podem ser contextualizados, tem muita coisa parecida. E os 4 são canônicos. Canônico porque eles seguem regras canônicas. Aí é que está. Quando a gente fala em canônico, a gente fala em regra, e regra é coisa humana, né? Então, quando Jesus partiu daqui,
o homem tentou preservar, e para preservar o conhecimento, a intenção era boa, a nossa intenção é sempre boa. Ah, mas tem os caras que estão assaltando ele na rua, a intenção deles também é boa. Vai perguntar para ele, ele vai dizer, não, eu estou ajudando a minha mãe, eu estou sustentando a minha família, As nossas agressões são muito mais sutis do que essas que são brutas, né? Objetivas, mas a gente faz a mesma coisa num outro nível. A gente faz aqui ninguém assalta, né? Eu espero, pelo menos. Mas a gente comete agressões morais sutis que matam. Também matam. Então, Jesus parte e deixa o legado. E os homens ali, então vamos organizar, vamos criar uma igreja. Pronto, né? Começou. Então começaram quem é o sucessor de Jesus? E aí começa o debate, né? É Maria? É Pedro? Né? E assim o homem avança e vai tentando codificar os textos que eram encontrados ali. Vejam, escritos por homens esses textos. Então quem for consultar esses textos, os pergaminhos que existem, vão encontrar anotações ali à mão que o homem fez. E entre um concílio ecumênico e outro, os concílios ecumênicos eram as reuniões, né, de autoridades eclesiásticas da igreja, né? Entre um concílio ecumênico e outro, algumas coisas desapareciam do evangelho e outras apareciam. Então Jesus revogou o que ele disse? É isso que aconteceu? Não. O homem, por conveniência às vezes política, excluiu do evangelho algumas coisas. Ora, se uma igreja se tornou um Estado, há problema. Tem problema. Se o homem, a pretexto de defender o evangelho cristão, cuja maior lei é a prática do amor, promove inquisição, tem problema. E esse problema é humano. Né? Não é problema da informação, mas é problema humano. Então sempre dando desconto humano. E o que isso produziu de pior? O que produziu de pior é o seguinte, né? Então teses, concílios ecumênicos, século IV depois de Cristo, o imperador Constantino se converte ao cristianismo. Aí os cristãos que eram marginais começaram a ser donos do Estado de Roma, porque o imperador era cristão, né? Então Constantino, na verdade, começou a mandar mais que o Papa no cristianismo. E aí a igreja foi erguida, né? Esse processo levou, por exemplo, né, dá para citar muitas coisas aqui de dados históricos, mas esse processo, por exemplo, levou à venda de indulgências. Por quê? Eu estou aqui afirmando que as teologias jogaram Deus para fora do homem. Veja, Jesus diz, né, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, né, vocês são o que há de mais relevante nesse mundo. Entendam isso, porque o que vai acontecer para vocês é que vão decidir. É isso que ele comunicou. Portanto, a responsabilidade pessoal é imensa. Mas aí quando alguém diz assim, veja, Deus não está dentro do homem, Deus está num lugar, esse lugar é o céu. Se tu for bonzinho, né, ou fizer cara de bonzinho, quando tu morrer tu vai para o céu e é para sempre. Ora, quem é que vai acreditar nisso? José Reis Chaves, né, que é um ex-padre, ele tem vários livros de alta qualidade, ele diz que a teologia eclesiástica é a grande responsável pela quantidade de ateus no mundo, porque, claro, né, uma pessoa minimamente instruída não vai acreditar que ela vai morrer e vai para um lugar que é para sempre. Com essa lógica, e colocaram Deus no céu, as pessoas então começaram a pensar assim, como é que eu vou fazer para ir para o céu? Eu sou um cara encrencado, sacaneio os outros, mando matar, na época, né? Ora, o Vaticano estava querendo terminar de construir, né, a Catedral de São Pedro, só que não tinha mais dinheiro. O que fizeram? Venderam a indulgência, né? Venderam o perdão divino. Esse é o homem.
um estelionatário, né? Então vender o perdão divino, então as pessoas faziam brutalidades, horrores, dizimavam, e quando estavam lá deitadinhos para morrer, com aquela cara de velhinho coitadinho, que todo mundo vai ter um dia, né? Eles usavam o dinheiro para comprar um lugar no céu. É certo que tiveram uma surpresa, né? E o pior é que não tem devolução daí. Veja o que a teologia fez com o cristianismo, né? Mas esse é o homem, certo? Então a gente tem que dar todos esses descontos. Esse seminário de Jesus, os estudiosos lá, eles sofreram muitas perseguições. São professores universitários, né, filósofos, etc. Gente muito séria. Só que quando eles começaram a confrontar a teologia convencional, o bicho pegou, né? Ah, não. Foram mexer em convenções que são sagradas, mas são humanas, né? Então veja como as teologias, portanto os homens, podem atrasar o processo evolutivo. Nós estamos falando aqui num negócio assim, ó, homem e lei. Nós, na condição de espíritos, estamos caminhando como seres eternos para avançar na compreensão da lei natural, certo? Para entender a lei natural nós temos a ciência, temos a filosofia, não precisaríamos da religião, mas o homem ainda precisa, né? O homem precisa de um discursinho ainda, né? Aquela coisa que um lugar muito bom, se tu fores bom e etc. Dá para explicar tudo isso aqui sem tocar em religião, que é o que vai acontecer um dia, né? Então quando Kardec fala o futuro é o universalismo, né? Ele está dizendo, veja, religiões são visões humanas sobre Deus, né? É o homem com as suas limitações olhando pelo buraquinho da fechadura e tentando definir um negócio que é grandioso, que é imenso, que é eterno, e que nós estamos muito longe ainda de entender, né? Nós estamos longe. Quer ver como nós estamos longe? Isso aqui é um presídio. Se eu perguntar se vocês se acham pessoas justas, a maior parte vai dizer, não, acho que eu sou justo. Eu acho. Mas é só a gente ser tocado na nossa fragilidade para a gente mostrar como é que a gente pensa mesmo, né? Aqui tem gente que fez horrores, não tem dúvida, na nossa ótica. Veja que nós temos que contemplar a justiça divina, ela nos contempla assim, ó, veja, vamos ver o que o Gilmar fez lá, né? E se pode ser considerado grave ou não. Eles vão medir a minha capacidade de compreensão primeiro. Então aqui tem gente que fez coisa menos grave do que alguns de nós. Já pensou? E por que isso aqui está assim? Porque a nossa concepção de justiça é essa aqui. É essa aqui, né? Então quando alguém comete crime, especialmente com violência, que parece ser uma barbaridade para o incauto, né? A gente vai lá no jornal digital e lê as opiniões das pessoas sobre o que tem que fazer com o criminoso. E aí a gente faz. A gente paga a gente para fazer isso aqui, ó, com o dinheiro do Estado, né? E se a gente apresentar alguém, e deve ter alguém pensando isso aqui agora, ah não, mas não quer ir para lá, não comete crime. Agora transporta esse raciocínio para o nosso projeto existencial e para quem nos conduz, nossos mentores. Imagina se eles pensassem assim de nós. Olha lá vai de novo Gilmar, ó, marginal, desgraçado, tomara que se ferre, vai morrer. Não é assim que a gente é tratado, né? Só se quiser, porque a decisão é nossa. Aqui estão os caras que vão matar a gente na rua. Daí nós vamos achar ruim. Porque existe uma lei que é eterna e imutável e que diz que só se resolve pelo amor, ensinar afeto. É impossível ensinar afeto? Claro que não é. Não é impossível. Tanto é que nós estamos aprendendo aqui, não? Por que a gente veio aqui? Para quê? Um sábado de tarde, aí sol e tal.
Nós estamos interessados na lógica da vida para nós, né? Essa para mim é a noção mais moderna sobre o que seja Deus. Então, entendam o que eu estou dizendo aqui, sempre no seguinte sentido: os espíritos transitam num ambiente normatizado. Quando a gente fala em Deus, nós estamos falando não em alguém como que é a teologia, né, limitadora, reducionista, Deus é Jesus, Deus é... Não, nós estamos falando na lógica pedagógica que educa o espírito. A pedagogia é o espírito que elege. Quer ser educado pela violência, pratique violência. Qual o destino daquela gente que está dentro daquela cela? A maioria vai morrer, não vai chegar na velhice. Mas essa morte também é um aprendizado para o espírito. Fica na memória eterna registrado, né? Talvez numa outra lá, encarnação, eles vão ver um revólver e por alguma razão eles vão dizer: não devo me aproximar disso aí. Não sei porquê, eu sinto um medo, não sei de onde vem. Eu que sou um espírita, faço tudo bem certinho, virei até palestrante. Não se enganem com os cargos. Cargo é só concurso, posso garantir. Ninguém acaba num presídio sem razão nenhuma, né? E passa lá 17 anos. Eu cumpri mais pena que a maioria desses presos. Eu dizia para eles, né? O cara chegava para mim com aquele discurso sempre de vítima, né? A gente faz muito isso. Não quer progredir, se enfia num buraco. Ai, sou coitado. Veja, sou injustiçado. Olha. Vai no presídio é a mesma coisa. Olha o que o juiz fez comigo, o promotor, olha o que não sei o que lá, que me fez. Eu dizia para ele: mas eu que não fiz nada e estou aqui há 15 anos, 17, né? Não fiz pouco. Vivemos e nos movemos em Deus, e nele temos o nosso ser. Vejam, a essência imortal vive em Deus, né? Paulo de Tarso, em Deus. Então nós somos, é como se fôssemos seres aquáticos imersos em Deus. Portanto, cuidado com os movimentos, muito cuidado. Pode fazer sozinho, escondido, dissimular. Dentro d'água, quando eu me movo, a força chamada empuxo reage, né? A toda ação, uma reação em sentido contrário com idêntica intensidade. Por isso que é conveniente perdoar quando eu tomo o pontapé. Quando eu tomo o pontapé, quando eu sou hostilizado, quando eu penso que eu fui injustiçado, quando eu acho que eu fui desconsiderado, estão apenas tocando no meu ponto frágil, que é o desconhecimento de mim mesmo. O homem só é frágil. Tem um trecho do livro Boa Nova onde Jesus, né, está lá com os discípulos e eles são apedrejados. Estão pregando a Boa Nova e tomam uma saraivada de pedra, que era mais ou menos o que aquele povo lá ignorante estava acostumado a fazer. E aí depois então Pedro questiona Jesus: bah, mestre, tu faz um monte de coisa aí e tal, por que tu não faz assim e converte essa gente? E ele diz: porque eles são livres, não posso interferir nisso, posso tentar convencer, né? E aí ele diz para Pedro o essencial, né? Os homens são mais frágeis do que perversos. Isso nós temos que entender. Não existe bandido no mundo, mas existe ignorância. Isso existe. Quem fere, quem mata, quem agride é um ignorante. Mas nós que somos bons, o que a gente diz? Bandido. Bandido. Bandido tem que morrer, né? Essa lógica nós aplicamos para os nossos filhos, para a nossa esposa, aplicamos no nosso trabalho, de uma maneira civilizada, né? A gente não diz, mas vai fazer. E o principal, nós aplicamos para nós, meus amigos. E aí sim complica. Ama teu próximo como a ti. Faz o que tu queres receber.
Ah, então quer dizer que a nossa relação não é com o próximo, isso é a aparência. Nossa relação é com a lei. É com a lei. O entendimento é com a lei. E por isso que Paulo de Tarso, que era uma mente privilegiada e avançada, afirma isso aqui, ó. Nós nos movemos em Deus. Ou seja, o movimento e a qualidade do movimento é o que determina o que me acontece. Só que a gente é um elefante na loja de cristais, entende? A gente vai se mexer e quebra tudo. Depois não quer sofrer, quer ser feliz, quer, né? A lógica, a lei e o espírito, esse é o entendimento. Lá no Evangelho não está escrito, perdoai para que o seu João o perdoe. Está escrito, perdoai para que Deus o perdoe. Esse Deus aqui, ó. O perdão é o auto-perdão. Isso que a gente chama de processo evolutivo está nos levando para dentro de uma sala onde há só um espelho e mais nada. Mais nada. Não tem ninguém para a gente reclamar sobre as nossas mazelas. O rabino Newton Bonder, né? Não sei se dá para citar rabino aqui, mas vamos tentar. O rabino Newton Bonder, os caras sempre correm o risco de ser expulso, mas o que eu vou fazer, né? Preciso dizer isso. O rabino Newton Bonder, que é um doutor da lei, assim como era Jesus, né? Assim como era Moisés, assim como outros tantos budistas, católicos e etc., que estão tentando entender essa lógica, o relacionamento direto entre o espírito e a lei. O rabino Newton Bonder diz assim, ó, o homem não poderá olhar nos olhos do Criador sem se apresentar nu diante da lei. O que ele quer dizer com isso? A jogada aqui é o autoconhecimento, meus amigos. Vocês vão ter que tirar essas máscaras aí, na caminhada de vocês. Não adianta fazer cara de bom católico, de bom espírita, não vai rolar. Tem que haver mudança de lógica, né? O Berto Roden, que é um filósofo cristão, é uma leitura de altíssima qualidade, né? Também é um ex-padre, não tem tanto ex-padre, né? Na quinta que vem eu disse, eu vou num congresso evangélico, né? Eu disse ele fora, eu posso ser acusado de qualquer coisa, menos de ser anti-ecumênico, eu vou em tudo, né? Se tiver coisa para olhar, eu vou lá. Esses dias eu estava olhando na TV e o cara dizia assim, né? A nossa igreja aceita qualquer um, aceita ex-assaltante, ex-traficante, ex-espírita. Eu digo, tá aí, ó, vou lá. Visão do homem, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, salvo se ele for espírita, salvo se ele for assaltante, salvo se ele te fizer alguma coisa. Esse é o brete em que nós nos metemos com as teologias, né? Limpar isso aí é um pontapé na muleta, entende? Porque aí a gente começa a assumir a nossa real responsabilidade e começa a entender o que me acontece, o único autor sou eu. O único autor sou eu. Eu acionei o que o Pietro Baldi chama de sistema. É um filósofo italiano, né? Sistema. O homem, com as suas decisões, aciona o sistema que devolve para o homem fatos, para ele interpretar a qualidade moral das próprias decisões. Então a jogada é a seguinte, temos que melhorar a qualidade do acionamento, a não ser que a gente goste de apanhar. Mas tem mais coisas aí. Por que a gente se programaria para sofrer? Até tem sofredor convicto, tem mesmo, né? Por exemplo, em casa espírita, eu vou falar, eu procuro não tocar na palavra expiação, porque o mundo é cheio de sofredor convicto. Tu fala assim, ó, o processo evolutivo é para crescer, é para a gente se desenvolver. Se tu falar e expiar, a pessoa não ouve mais nada. Ela vai dizer, não, realmente Jesus carregou a cruz e eu estou aqui sofrendo com resignação e tal. Nada disso. A vida é para ser vivida com qualidade. Esse é o ensinamento cristão, né? Vai ter retorno da lei? Vai ter, claro que vai ter.
né? Senão seria moleza, eu faço tudo que é atrocidade e levo a vida numa boa, só porque a justiça humana não viu, né? Então o retorno da lei é importante, mas ele é educativo. O homem é que mete castigo no sistema. O sistema é neutro, Deus não interfere, ele devolve, mas ele informa. Quer fazer melhor? Qualifica moralmente a tua decisão. Isso é antigo. Eu podia citar coisa aqui de 4.000 anos antes de Cristo. Aliás, o próprio Sermão da Montanha é muito anterior ao cristianismo, muito anterior. Então vejam as coisas que a gente vai aprendendo, né? Isso é importante saber, que não foi Cristo quem, entre aspas, inventou o Sermão da Montanha. Não, apenas no sentido de entender que isso é uma lógica universal que sempre existiu, né? Os avatares, os ícones, os santos, como a gente chama, né? Eles vêm para comunicar essa lógica, entende? Aí Jesus vem aqui, ó, o negócio é fazer isso aqui, ó. Não querem fazer isso, querem fazer de outro jeito, vocês são livres, né? É a pergunta de Pedro para Jesus. Só que observem os resultados, entende? Então o Roden diz assim, ó, estou controlando a hora no seu relógio. O Roden diz assim, ó, a tarefa do homem nesse mundo, ou melhor, a tarefa do homem na vida é resistir ao mundo e adaptar-se à lei. Resistir ao mundo e adaptar-se à lei. Resistir ao condicionamento, né, da minha mãe, do meu pai, da minha família, do meu colégio, da sociedade, e fazer escolhas moralmente qualificadas. Isso tem um custo enorme, né? Jesus foi pregado lá por fazer isso, né? E outros tantos, não é à toa que os grandes símbolos da humanidade, muitos foram executados, né? Claro, vai falar de amor para os caras que andam com espada na cintura, vai ter problema, né? Mas é preciso. Ó, Sócrates, acima das leis humanas está a lei natural, apenas para fazer uma digressão histórica. Jesus viria depois, isso aqui é 4 séculos antes de Cristo, né? Independente do arbítrio, ou seja, o homem não vai mudar a lei, pode rezar quanto quiser. Como é que a gente faz? Eu não sei vocês, eu fazia muito, né? Ia lá, fazia um horror, depois ia para casa rezar. Meu Deus, por favor, me tire dessa fria. Mas claro que não vai tirar. Por que tiraria? Como é que eu vou aprender que eu não posso fazer o que fiz? As teologias contribuíram muito para essa infância espiritual do homem, né? Porque quando elas colocaram Deus no céu e superior ao homem, elas então comunicaram para o homem: veja, Deus é que decide, não tu. Então aparecem aquelas coisas. Esse dia eu falei com uma pessoa lá, ela disse: eu obtive uma grande graça de Deus. Eu digo: onde é que a gente pega isso? Porque eu estou todo encrencado aqui, eu queria uma graça também. Não é graça, é trabalho. Isso é trabalho, que é o que nós estamos fazendo aqui. É possível um estado ideal, Platão, né? Quem governa são aqueles que entendem a lei da natureza. Vejam, os que entendem a lei da natureza quase sempre são mortos. Jesus não virou imperador, ele foi executado. Mas claro que a ideia de Platão, ela é significativa, né? Claro, porque se Jesus governasse, a gente não estaria nessa encrenca aqui. Ou estaria, né? Porque, na verdade, nenhum de nós está muito próximo desse padrão, né? Ó, a lei natural tem sua essência no justo, de acordo com a natureza. A lei positiva varia, a lei humana varia, a lei natural não varia, né? Aristóteles: será que todos estão errados? Não existe uma lei? É azar mesmo que eu tenho? Cícero: há de fato uma verdadeira lei, denominada reta razão. Vejam, amigos, são só nomes para a mesma coisa, né? Nomes para a mesma coisa. Santo Agostinho, não sei se vocês conhecem a história dele, né? Ele era um mundano, né? E depois ele então se converte ao cristianismo, e aí ele era um homem muito severo, muito duro.
Quem lê o livro dele, Confissões, eu cheguei até arrepio assim, com a quantidade de culpa que esse homem tinha, né? E ainda transformaram ele num santo. Há normas reguladoras da lei universal, a lei eterna. Onde está a lei eterna? No coração do homem. O livro dos Espíritos, o questionamento lá, o 621 é: onde está a lei de Deus? Na consciência do homem. Bom, essa mudança de lugar não vai fazer tanta diferença assim. O fato é que nós a temos no nosso DNA espiritual. Então toda vez que a gente agride a lei de uma vez por todas, né, parece que a gente agride o nosso próximo. Esse é o ilusório. Mas o mal que eu causo, né, e que na verdade não existe, é só ignorância, eu causo contra mim. Aí é que está. Todo o meu ato agressivo de violência, como aquela cela lá, é obra nossa. Portanto, quando a gente sai na rua, a gente sai encolhido. Toma tiro, coronhada, né? E aí reclama. Quer ser tratado com amor. Mas não trata os outros com amor. Como que é? Como que seria isso? Será que Deus vai interferir no processo decisório? Não, não vai. A lei eterna não é outra coisa senão o plano racional de Deus, né? Tomás de Aquino, talvez o maior doutor da Igreja Católica. E aí vem Jesus e arremata, né? Vejam que a civilização vem sendo preparada para esse entendimento. Mas os homens são livres. A mensagem é antiga, né? Vem Jesus e diz assim, ó, questionado por um doutor da lei, né? Qual é o maior mandamento da tua lei, essa que tu fala aí, né? O maior mandamento da lei é a prática do amor. Então ele diz, veja, ama a Deus sobre todas as coisas, entendendo que tu estás nele, meu amigo, né? Nós vivemos e nos movemos nele. Então, agir em Deus com ódio pode comprar bastante paracetamol, vai doer, né? Agir em Deus com ódio, né? E faz isso amando o teu próximo. A maior caridade é tolerar quem eu encontro no meu caminho, porque ele é instrumento da minha evolução. Aí as pessoas pegam isso e, bom, olhem como eu sou bonzinho, eu vou dar comida para os pobres, eu vou não sei o que lá para os pobres, eu vou ajudar os aflitos, eu vou não sei... Só que quando chega perto daquele cristão uma pessoa que pensa diferente dele, pronto. Aí o barraco, né, cai. A maior caridade é a tolerância. Porque sem tolerância não tem convívio. Sem convívio não tem treinamento sobre os valores da lei. Não tem, né? Ser monge é moleza. Raspa a cabeça e se vai para um mosteiro e fica sozinho. Bom, eu não preciso perdoar, não preciso nada disso, né? Fico lá contemplando. Aí as pessoas chegam lá, me olham, veja que ser evoluído. Eu quero ver andar na rua, né? No mosteiro todo mundo é santo. Então Jesus vem e retraduz a lógica pré-existente, né? Moisés fez isso, outros fizeram isso e recomendava a porrada, né? A lei de Deus tem que ser cumprida, porque senão o facão vai pegar. Era assim que Moisés falava, né? Porque o povo era rude, muito rude. Um pouco mais evoluído, né? Já consegue entender isso aqui, tá? Nós estamos no começo desse negócio aqui. Não é mole fazer isso, né? É difícil, é um exercício muito difícil, mas entendam isso sempre dessa maneira. O espírito se relaciona e está sendo conduzido para a autodescoberta. Ele pode fazer isso com a quantidade de dor que ele mesmo programar. Ou seja, ele elege a pedagogia. O Newton Bonder diz isso. As decisões do homem formam a jurisprudência que será aplicada para ele. Paulo de Tarso, quem já leu o livro Paulo Estevão sabe, né? Como é que terminou a vida do Paulo de Tarso. Ele era um cristão que queria impor, né? Que era um doutor da lei que queria impor a lei à força. Quem não cumprisse era apedrejado, era desmembrado,
E ele, aí é que está, meus amigos, ele fazia isso com convicção. Não era por mal. Entende? Ninguém faz nada por mal. Não existe mal, existe ignorância. Então ele está, assim como na Inquisição, nas cruzadas, né? A gente queria defender Cristo e matava todo mundo. E a lei do Cristo é o amor, e a gente ia lá e matava, com convicção, com requintes de crueldade e com convicção. Perguntar lá para o cruzado: tu é um bandido, um marginal? Não, estou defendendo o Cristo. O Cristo. E o homem é assim, né? Isso aqui é científico também, Newton, né? Mas dá para citar muitas leis aqui. Newton não inventou essa lei, ele conseguiu, né, pela observação, fazer um anunciado, né? Isso aqui vale, por exemplo, para a prática do perdão, vale para qualquer ação. Ações de baixa qualidade moral produzirão reações de baixa qualidade para a pessoa que emitiu a decisão. O Pietro Baldi chama isso de arremesso. Ele diz assim, ó: o homem vive sob a lei. Quando ele arremessa uma decisão em direção à lei, ele tem que se preparar para o retorno. E aquilo que ele decidiu só pode ser modificado no seu resultado com um outro arremesso de melhor qualidade. O que Jesus lá no Evangelho coloca da seguinte forma: o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, eu tive 1000 encarnações, matei 200 pessoas, vou ter que morrer violentamente 200 vezes. Só na cabeça muito limitada, né? Lição aprendida, valor incorporado, terminou o assunto, vamos para outro assunto, um passo à frente. Lição não aprendida, eu fico estacionado sob a lei, no mesmo ponto. É só olhar a nossa vida. Quando eu falo isso, todo mundo faz assim com a cabeça. Vou fazer também. Quando eu falo isso, né, o que acontece? As pessoas começam a lembrar que estão enfrentando situações parecidas de 5 em 5, de 10 em 10 anos, né? Por quê? Porque tem um aprendizado que não foi feito, tem que repetir, né? Mas eu era casado com não sei quem. Por que eu casei? Se eu soubesse exatamente quem é a outra pessoa, eu correria. E ela correria de mim, com certeza. Só que essa atração é kármica, para que o trabalho seja mútuo. Entende? Então, sair de qualquer relacionamento sem que a minha parte tenha sido completada, é só esperar. Mais do mesmo, né? Então vem aquela pessoa super legal, bem falante, blá blá blá, blá blá blá, encantadora. Esse encantamento é necessário, porque senão a gente não vai. Se a gente soubesse onde está se metendo, ia correr. Entende? Por isso que tem o encantamento. Depois começa o trabalho. E aí ou tem mudança, ou, né? Se essa saída não foi sem que o trabalho tenha sido concluído, diante da lei a essência inteligente está estacionada. Logo, a lei programa por causa da escolha, que é fuga, né? Então não pode se separar? Claro que pode. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de trabalho incompleto. Eu posso me separar tendo entendido a situação, tendo completado a situação. Aí não vai ter repetição. Aí eu vou treinar outro valor, tá? Spinoza, leitura de altíssima qualidade, né? Se não quer repetir o passado, estuda o passado. Tá tomando muito ferro, para falar mais claro? Dá uma olhada para trás, tem que falar claro, né? A gente tem essa responsabilidade. Palavras bonitas às vezes não são entendidas, né? Tá tomando muito ferro, vamos olhar para trás, meu amigo. Sabe? Chega de olhar para os outros e achar que eles são a causa das tuas dores. Não. A causa das tuas dores é essa aqui, ó. Erro é a agressão do homem ao outro homem. A lei. Porque é a lei que disciplina os valores. Fraternidade, perdão, amor, maior mandamento da lei.
Maior mandamento da lei. Então a pergunta é uma só: eu gosto de mim? Essa é a pergunta. Mas vamos começar por outra. Eu sei quem eu sou, afinal, antes de saber se eu gosto de mim. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou ser sempre o que os outros querem que eu seja, para ganhar aquilo que eu procuro, que é amor. Entendeu? Se eu não sei quem eu sou, eu vou ser sempre algo que alguém quer que eu seja, momentaneamente, para ganhar o que o Espírito quer. E ele sabe intuitivamente, mesmo que desconheça tudo isso aqui. Ele vai procurar amor. Amor se obtém praticando amor. Ama teu próximo como tu amas a ti. Se está ruim de amar o próximo, se todo mundo é bandido, marginal, desgraçado, blá, 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 bom. É bom prestar atenção, porque tu vem aplicando isso para ti há muito tempo. Já deve estar doente. Doença é gestação. A gente vai no médico para tratar a doença, não o doente. E o doente vai continuar doente. Então passa 1 ano, 2, pof, de novo a doença. Porque a lógica não foi alterada. Erro é a agressão do homem à lei. Dor, o que é? A restituição. Paulo de Tarso: nós vivemos em Deus. Entrego o erro, recebo dor. Entrego a agressão, recebo dor. Por que receberia amor? Por quê? Eu faço a obra. Isso não é com Deus. Eu estou nele. Essa é a pergunta lá do Livro dos Espíritos. Mas isso aí eu estou lendo o Alcorão agora. É difícil de ler. Eu leio no banheiro o Alcorão. Mas estou lendo, tá? É demorado, sabe? É uma linguagem mosaica, é ferro e fogo. Mas tem uma coisa ali: Jesus é mais citado do que o profeta Maomé no Alcorão. É impressionante, né? Mas é tudo a ferro e fogo. Veja, 600 e 700, quase 700 depois de Cristo, né? Profeta Maomé é um doutor da lei, né? É um de nós aqui com um pouco mais de experiência, que está ali para, né, deixar um legado também, mas tudo é o tema central, é o homem e a lei. O homem e a lei. O que a gente for ler no Evangelho que tiver em contradição a isso é humano. Não é a mensagem de Jesus. Milagre. Desculpem, esqueçam milagre, né? Não aconteceu isso. Isso não é histórico, né? Nasceu da Virgem Maria. Desculpem, sou obrigado a dizer, porque fui atrás, né? Agora, tudo isso é importante. Além de não ser importante, pode prejudicar, porque pode passar para o homem, que é o criador daquilo que ele recebe, a ideia de que não é com ele a decisão. Aí é que entra o problema. Não é comigo, então eu vou lá, assalto o banco, depois eu rezo. Tinha um policial meu lá, que trabalhava comigo na promotoria, que ficou muito tempo infiltrado dentro de quadrilha de assaltante de banco, né? E ele me dizia assim: doutor, não dá para entender esses caras. Eles saem para assaltar banco armado até os dentes, só que antes eles se reúnem em volta de uma santa e rezam bastante. Aí eu perguntei para ele: tá, mas onde é que estão esses caras? Estão tudo morto ou preso. Então, funcionou a oração deles, né? Não acham? Eu acho, funcionou, né? Porque o que interessa é a qualidade moral que eles estavam emitindo de decisão. Deus não vai interferir nesse resultado, senão ele não seria Deus, não seria justo, né? A evolução é um processo decisório do espírito, entende? Se a gente conseguir limpar as teologias, né, que provocaram guerras, que dizimaram civilizações, né, nós vamos chegar nisso. Sou eu numa estrada tomando decisões, sendo provocado, né, pelos inimigos. Olha o que me fizeram, olha o que... Sempre olhando para fora. Olha que não me valorizaram. Tá, mas e tu te valoriza? Tu precisa de aplauso? Se tu precisa de aplauso, meu amigo, tu ainda está, e todos estamos, né, pendente de aprender a afirmação de Jesus.
Ama teu próximo como tu amas a ti, entende? Então o teu próximo não vai te amar mais do que tu te ama, esquece isso. E quando tu te amar, tu não vai precisar do próximo para ser feliz. Tu vai conviver com ele, né? Harmonicamente. Mas tu não vai precisar do aplauso dele. E isso ensinam pra gente desde criança, né? Quando a mãe da gente, pode acontecer às vezes, olha pra gente, eu não gosto de ti quando tu faz isso, né? Eu não gosto de ti quando tu faz isso. Ou ensinar batendo, ou ensinar gritando. Veja, nós estamos falando em educação da essência inteligente da criação, da luz do mundo. Aí a gente pega e põe lá naquele lugar ali a luz do mundo, para ter um bom resultado. A gente pensa assim, bem, se aquilo ali for ruim, o cara vai para lá e não vai querer voltar para lá. Ah, claro, mas por que será que ele sempre volta para lá? Pela mesma razão que quem de nós ainda não entendeu essa lógica sempre volta para o mesmo ponto. Entende? Sempre volta para o mesmo ponto. O que nos conduz para esses pontos de repetição é a nossa ignorância. Ignorância. E o que conduz o preso de volta para a cadeia é a ignorância. Mas eu quero ensiná-lo com brutalidade. E quero que ele mude. E eu vou ser morto por ele. Né? Esse aprendizado, graças a mim e a Deus, eu tive. Né? Me colocaram num laboratório ali sobre esse negócio da lei. Né? Eu aprendi a lei na teoria, aí os caras, né, vamos chamar de os caras, fizeram assim comigo, vai lá agora, aplica aí, vamos ver. Né? Vamos ver, aplica aí. Vamos ver se é isso que tu está pensando. Né? A compreensão da lei natural ocorre pelo interagir. Então assim, ó, atenção, né, meus amigos, é na rua o negócio. Todo dia eu tenho a oportunidade de entender quem eu sou, certo? Só para a gente tentar entender isso de forma mais concreta. Ó. Então, veja, eu sou a essência inteligente da criação, não vou para o céu, tá? Não vou para o inferno, tá? Mas eu vou para onde me conduzir o meu estado mental. O estado mental do espírito é o céu ou o inferno. Quando eu morrer, né, dessa forma como as pessoas falam aí, não gosto de usar a palavra desencarnar, porque eu acho bem ruim, né? Mas quando a gente for para o plano extrafísico, né, o que nós vamos encontrar lá? Aquilo que nós construímos, e nada mais. Alguns vão estar num jardim, vão ver a família, e outros vão estar num lugar complicado que corresponde ao próprio estado mental. O espírito gesta isso, entendam, né? É nessa medida que Jesus disse que vós sois deuses, co-criadores de tudo, quem decide efetivamente o que vai ser. Cada experiência vai para a memória integral do espírito. Então eu estou aqui, tem umas coisas que eu estou falando aqui, que eu nem sei de onde tirei, umas eu li, outras mas tem muita coisa que eu já vivi, né? Isso me facilita a compreensão, são experiências, está tudo acomodado no meu inconsciente. E esse é o problema maior, porque na atual encarnação, o que é liberado para a minha consciência é só aquilo que eu preciso trabalhar, aquela coisa da hora ali, né? Quem me ajuda nisso? Meu próximo. Aquele que às vezes eu chamo de inimigo. Então ele vem e me provoca, e aí eu digo assim, mas que coisa, tia, sempre tem um para me encher, eu já troquei de emprego 10 vezes, parece que tem um cara que é sempre igual ao outro que vem me provocar, eu estou aqui quieto, não quero ver, e o cara vem me provocar. E a pessoa não se dá conta que o que está conduzindo ela para aproximação com essas pessoas que vão provocá-la é o padrão. A pergunta seria, por que eu sou tão impaciente? Por que eu acho que o outro, que só por ser diferente de mim, é bandido? Por que eu acho isso? Essa seria a pergunta produtiva, sempre do ponto de vista reflexivo, né? Mas vejam que tem um mar de informação no nosso inconsciente, certo? Um mar de informação, isso aqui é demorado para trabalhar. E tudo que está no inconsciente também nos move. E aí é que está a maior chance de equívocos.
aquilo que eu não enxergo e que me faz errar, e repetir, e repetir, e repetir, e ainda dizer que eu estou certo. Tá? O inconsciente. Recomendação lá do Evangelho, né? Não de Jesus, cuidado com julgamento. Não julgar. Por que ele teria recomendado isso, né? Veja que nós estamos falando no espírito diante da lei, interagindo, certo? Para que ele entenda quem ele é, entenda que o que ele é excelente. Aquilo que nós somos é a luz do mundo, né, meus amigos? Isso não é pouquinho. E a gente anda todo encolhidinho. Agora, será que o meu chefe vai gostar? E a minha mãe vai gostar? E o meu tio não vai gostar? E não sei. E nós cheios de capacidades ali para botar para fora, desde que a gente seja aquilo que a gente é, não o que os outros querem, né? Civilizadamente. Essa é a ideia. Então, o olhar julgador é um olhar na direção errada, é perda de tempo. É o cara que recebe uma provocação e diz assim: nossa, como ele é ignorante, nossa, como ele me fez não sei o que, nossa, como ele é bandido, nossa. Aí acaba a vida, né? E o sujeito vai chegar lá do outro lado e ainda vai dizer que era um bom católico, um bom espírita, vamos dizer assim, mas e daí? Quem falou que tu estava lá para ser bom católico? Né? Se tu for olhar, tu é um bom hipócrita. Tu entrou na igreja, botou uma máscara de católico, ficou sorrindo, continuou fazendo porcaria, sempre com cara de bonzinho. Porque a cara de bonzinho é a cara que os caras da tua igreja gostam de ver. Que aí parece que tu mudou. Entende? Então, quando a gente tenta educar pela pancada e pelo grito, nós estamos educando alguém que vai ser um hipócrita. Não farei isso para não apanhar. Não farei isso. Entende? Eu não gosto de ti quando tu faz isso. Bom, então mesmo que isso seja eu, o que tu não gosta, eu farei o que tu quer para receber amor. O custo desse negócio é morte prematura, muita doença, porque é uma violência contra a liberdade do espírito, violência, né? Não julgar é uma boa recomendação, porque indica que o olhar tem que ser para dentro, não para fora, né? Bem-aventurado é o misericordioso, sempre para a lei, né? Bem-aventurado é o misericordioso. O Sermão da Montanha, ele é organizado com propostas condicionadas. Bem-aventurado o misericordioso, desde que ele pratique, ele receberá a misericórdia desde que ele pratique a misericórdia. Cuidado com o julgamento, né? Porque o meu julgar é o meu auto-julgar quando eu me olhar para dentro, né? E por fim, né, a reconciliação, né? Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Estamos começando a entender quem é o adversário? Quem é o adversário nosso? Quem é o nosso inimigo? Se nós nos entendemos com a lei, quem é o nosso inimigo? Se nós estamos no processo evolutivo, sendo conduzidos para um quarto escuro ou claro, onde há apenas um espelho, quem é o inimigo? Né? O meu inimigo é a parte de mim que eu não enxergo. O meu inimigo é a parte de mim que, mesmo quando eu enxergo, eu não aceito. Né? Esse é o meu inimigo. Então, no livro Escutando Sentimentos, na introdução, né, tem um texto que é do Jung, que diz assim: fazer o bem, ajudar um mendigo, alimentar quem tem fome, vestir quem está nu, tudo isso é importante, tudo isso é misericórdia, tudo isso é caridade. Mas o que acontece quando eu entendo que aquele que precisa de amor, misericórdia, ser alimentado e vestido sou eu? O que acontece? Né?
O processo evolutivo nos conduz para isso, né? Só que, claro, a gente está no meio do tiroteio, né? Tudo isso aqui a gente tem que tentar fazer no dia a dia com os condicionamentos do mundo a mil, né? Mas é muito importante prestar atenção, né? Se tem alguma recomendação que a gente possa deixar, é essa, né? Andar mais atento. Jamais pensar que a gente está, isso parece discurso de espírita, nada acontece por acaso, mas não é que isso é concreto, né? Se a minha interação é direta com a lei, eu preciso estar atento quando eu for provocado, para não reagir num soluço, num reflexo, porque isso tem custo para mim, certo? Sempre quando eu sou provocado eu vou tentar, mas isso aqui não é novo para mim, essa conclusão nós vamos chegar, isso aqui não é novo. O que eu tenho que olhar em mim que me faz ser colocado na mesma situação sempre? Tá? E a gente dá uma respirada, vai para casa, fica quieto, pensa, né, para tentar resolver da forma proposta pela lei, que, repito, né, as religiões tentam explicar, mas as religiões são humanas, elas têm limitações humanas, né? E a gente tem que isolar a essência. Algumas recomendações, se quiserem, leitura de boa qualidade, Bart Ehrman, que é um dos maiores biblistas do mundo, Huberto Roden, né? Pietro Baldi, essa gente aí limpa o discurso religioso, não que o discurso religioso seja prejudicial, mas aí fica um pouco mais claro, assim, que nós estamos falando num código de conduta, num regramento, né, que se for seguido nós podemos medir, a gente vai lá, decide e fica medindo, né? Então, acho que era isso que eu queria falar, muito obrigado, vou devolver o microfone. Obrigado.